vamos voltar lá no início. Você tem que ter direção. Depois você tem que ter força. Depois você tem que ter. E aí, se você chegar até aí, você define a velocidade. E eu confesso que eu fiquei desapontado quando me deparei com esse texto de Números 13, 25. Eu já tinha passado por esse texto dezenas de vezes, mas eu nunca tinha parado para ver sob essa perspectiva. Números 13, 25. Depois, voltaram ao fim de quantos dias? Quantos dias? Se esses caras voltam de espiar a terra depois de 40 dias, se eu quiser fazer qualquer tipo de conta, vai ficar, certo? Pequeno. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ele levasse 20 dias para ir, mais 20 para voltar. Se levou 15 para ir, 15 para voltar, 10 para espiar. Se levou 40 para ir, 5 para espiar, 40 para voltar, seja qual for, a conta compromete algo muito sério, a velocidade. O que a Bíblia está dizendo é que o povo leva 40 anos para atravessar ou para chegar num lugar que os espias fizeram com. Nós temos um problema aqui, velocidade. Ok? Velocidade. Muitas pessoas se perdem porque ficam a vida toda lutando por um propósito. Cuidado com isso, porque quando Deus diz, vai lá e espia, eles estão 40 dias, 60 dias, que tivesse um ano distante de onde Deus preparou para eles, e eles levam 40. Deus tem coisas para mim e para você que pode ser alcançado muito mais rápido do que você imagina, mas depende do seu posicionamento mediante a isso, porque velocidade é extremamente importante, porque a vida é curta, única e rápida. Dê uma olhada para isso. Por último, aqui, porque está assim lá fora, ó. Quando sair você sai, mas sai mesmo, que é para o povo entrar, e eu tenho que correr aqui, porque esse culto é assim mesmo. Por último, poder. Poder, você precisa de poder. Você precisa de direção? Precisa. Você precisa de força? Precisa. Você precisa de resistência? Precisa para a sua caminhada de fé. Você precisa de velocidade? Precisa. Alcança o objetivo e já lá estabelece outro, mas você vai precisar de poder. E aqui eu quero colocar esse poder totalmente nas mãos do Senhor. E quando Nicodemos olha para Jesus e vai conversar com ele, João capítulo 3, para nós adiantarmos, sabe o que Nicodemos diz? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for. O que Nicodemos está dizendo? O Senhor tem força, resistência, direção. Não é disso que ele está dizendo. O Senhor tem poder. Quando olham para Saul, com os melhores músicos na sua corte, e um homem diz, conheço um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar bem, bom de palavras, valente, de boa aparência, e o melhor, Deus é o que Davi tinha que os outros músicos não tinham na casa de Saul. Poder. Poder. O que José tinha na casa de Potifar do Egito? Poder. Potifar viu que o Senhor era com ele. O que Daniel tinha na Babilônia? Poder. Os sábios disseram, olha, ninguém pode atender o seu pedido, nenhum rei jamais pediu isso, porque o que você está pedindo, só os céus sabem. E Daniel chegou e mostrou que os céus sabiam, porque tinha poder. Você quer chegar onde você deseja? Aprenda que tem poder nos céus, para ser liberado para você e para mim, para colocá-los em uso aqui nesta terra. Aqui eu fecho dizendo o seguinte, você hoje pode começar a sua caminhada de maneira certa, usando todas essas estações. Você hoje pode definir em qual estação você se encontra e que talvez te paralisou, e você não consegue passar dela. Pastor, eu tenho direção, eu tenho até força, mas minha resistência é fraca, e eu fico migrando.
Defina onde você está. E a terceira, organize a sua caminhada para que você consiga agilidade na conclusão. Muita gente, eu conheço assim de gente, está há muito tempo lutando por uma coisa e não sabe se é o que Deus quer, está na hora certa, se faz, se não faz, e aí fica migrando, porque quem não sabe para onde vai, acaba não indo a lugar nenhum.